gente, tudo bem? Hoje estou aqui para mais um Papo de Pro, tô empolgada nesses Papos de Pro e hoje eu quero falar para vocês sobre o planejamento de 2018. E eu quero contar pra vocês como é que eu tô pensando em fazer meu planejamento desse ano. Quero falar pra vocês um pouquinho da minha turma deste ano e contar todos esses detalhes pra vocês. Então assim, eu acho que o planejamento ele é muito importante, seja pra qualquer etapa, classe, ano, turma que você for trabalhar. Eu acho que ele é indispensável, porque o planejamento ele vai nortear as suas ações, ele vai te dar uma base para o seu trabalho e ele vai te dar respaldo durante o ano inteiro para você desenvolver bem o seu trabalho. Porém, de uns tempos pra cá, na verdade, isso já é uma discussão antiga, mas que só há pouco tempo, e na verdade são poucas as escolas que tomam essa atitude, a gente tá assim, vendo o planejamento de uma forma diferente, a gente tá pensando a rotina de trabalho de uma maneira diferente, e eu acho que isso ainda tem que evoluir muito, porque são poucas as escolas, como eu falei, que seguem isso. E eu particularmente estou procurando seguir essa nova teoria, digamos assim. Não é a minha escola inteira, sou eu particularmente enquanto professora da minha sala de aula, eu tô procurando mudar um pouco a minha maneira de dar aula mesmo, de entender a minha rotina, de planejar as minhas aulas. A gente tá acostumado com um planejamento muito fragmentado. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, pra quem não sabe, eu sou professora de educação infantil, então é óbvio que meu planejamento vai ser um pouco diferente de quem é de fundamental, médio e tal, mas eu acho que isso que eu vou falar cabe pra qualquer etapa, qualquer série, qualquer turma, tá bom? A gente tem a mania de fragmentar muito o nosso planejamento, o nosso currículo. A gente tem a mania de dividir muito. E eu, no começo, pra quem me acompanha aqui e já viu um pouco dos meus semanários, lembra que eu tinha tudo divididinho, tudo muito assim, separadinho, cada um no seu quadrado, literalmente. E eu acho que não tem me ajudado muito, eu tenho observado que não tem ajudado muito na minha prática, porque eu acredito muito na educação integral, na educação como uma forma integral de você trabalhar a criança. Então eu não vou trabalhar a linguagem matemática naquela hora, eu não vou, daqui 45 minutos eu vou trabalhar a linguagem, daqui 45 minutos eu vou trabalhar a natureza e sociedade, não. A minha rotina como um todo, ela vai ser trabalhada abrangendo todas as linguagens. E em cada atividade que eu planejar, eu vou identificar naquela atividade todas as linguagens que eu usei e que eu pretendo usar. Então, a gente precisa sim pensar nas linguagens a serem trabalhadas, a gente precisa garantir essas linguagens, mas elas não precisam estar fragmentadas, divididas em realmente aulas por disciplina. A gente pode integrar elas de uma maneira que elas apareçam numa atividade só. E eu acho que o principal, e aí eu falo da minha educação infantil, da minha experiência, eu cada vez mais tenho a certeza de que o nosso planejamento ele tem que ser o mais flexível possível, ele tem que ser o mais aberto possível, porque a rotina da educação infantil ela é uma incógnita. A gente, no começo do ano, a gente não conhece a nossa turma, a gente não sabe quem são as crianças, por mais que, no meu caso, tem infantil 1 e infantil 2, as crianças do infantil 2 já eram da escola, mas mesmo assim elas voltam diferentes, elas são misturadas, as turmas são mescladas, as professoras mudam, muitas coisas mudam. Os alunos que eram meus, eles não vão ser meus no próximo ano, vai ter uma mistura. Então eu acho que de uma forma ou de outra é um mundo totalmente novo para eles e para nós também. Então eu acho que o principal dentro de um planejamento, principalmente da educação infantil, é você sentir a turma, é você olhar a turma, você sentir as crianças e ver
Qual é a necessidade delas? Você sabe que você tem que preparar para o mundo letrado, você sabe que você tem que proporcionar todas as linguagens, você sabe isso. E o principal é você saber que você precisa proporcionar momentos de desenvolvimento de criatividade, desenvolvimento da inteligência emocional. Existem vários aspectos que a gente tem que sim garantir. Mas eu acho que isso vem de uma observação da sala de aula, da turma, de uma análise do que aquela turma realmente vai se interessar em fazer. Não adianta eu trazer uma proposta riquíssima pra mim, se para aquelas crianças não for interessante, para elas não vai fazer sentido, não vai ter significado. Então, assim, eu acredito que existem algumas coisas que a gente tem que proporcionar. Então, assim, para uma criança de educação infantil, para uma turma de educação infantil, nesse caso, nesse ano, eu vou trabalhar com uma turma de Infantil 2. Desde que eu tenho sala de aula, eu trabalho com turmas de Infantil 1. Eu gosto muito do Infantil 1, mas eu tenho muita vontade de trabalhar com Infantil 2. E para esse ano eu peguei uma turma de Infantil 2. Ou seja, são as crianças que estão fazendo 5 e 6 anos, entre 5 e que vão fazer 6 anos. Algumas vão fazer 6 anos esse ano, outras vão fazer 5 agora no começo do ano, e aí... né? Mas assim, elas não fogem desse limite. E são crianças que já passaram por uma experiência na sala de aula, na escola, a maioria delas, 90% já nessa escola, então já conhecem um pouco da rotina do ambiente, da organização do espaço, e aí você consegue desenvolver uma coisa, pra mim, mais legal. Porque com o Infantil 1 você precisa conhecer as crianças do zero, você precisa adaptá-las ao novo ambiente, a uma nova rotina, você precisa inserir elas no nosso mundo da EMEI. E é muito difícil, porque toda adaptação é complicada, são muitas crianças, então é difícil você conseguir sucesso rapidamente nessa adaptação. O que você vai trabalhar com eles é realmente assim, preparando para essa transição que eles estão tendo de uma creche, crianças que nunca frequentaram a escola, para um mundo totalmente novo. Então é um trabalho bem árduo, bem desgastante. As turminhas geralmente são bem agitadas, então é bem difícil você ter foco no seu trabalho, você lida com muitos conflitos, você passa a maior parte do tempo das suas aulas apaziguando, falando sobre conflitos, falando sobre comportamento. Os conteúdos mesmo, eles ficam até meio difíceis de você achar no seu planejamento, porque não, é uma rotina diferente. Pro Infantil 2, eles já estão com essa base formada, eles já estão adaptados à escola, eles já têm uma visão daquele espaço, eles já se apropriaram daquele espaço, daquela rotina, então você consegue trabalhar o planejamento de uma forma diferente. Mas eu acho que da mesma forma tem que ser um planejamento flexível, aberto e pensado nas experiências das crianças. Então assim, eu tô chegando nesse ano com o meu pensamento bem aberto, com poucas coisas planejadas mesmo para as crianças. Eu já vou falar para vocês o que eu planejei para dar para eles, mas eu estou muito disposta a ouvi-los, a fazer com que eles montem comigo o nosso planejamento, que eles façam parte disso. E que eu interfira, e vou jogar real aqui pra vocês, eu vou interferir o menos possível. Eu quero estar ali só pra mediar, eu quero que eles construam, que eles sejam os protagonistas, que eles sejam os autores do que eles estão fazendo. Eu vou estar ali só pra ajudar quando precisar, eu quero ficar ali por trás da cena, sabe, das câmeras. Então eu acho que é assim, o legal de você trabalhar, eu gosto muito de trabalhar por projetos, mas eu acho que esses projetos devem vir também da vontade das crianças. Não adianta eu chegar e falar, vamos trabalhar animais. Eu acho que assim, cada turma tem uma necessidade, e aí eu acho que você tem que observar aquela turma, ver quais são as características daquela turma e tentar fazer projetos que acolham essas características e preferências também. Então você vai ver que é uma turma que fala muito em animais, que adora ver os bichinhos que tem no parque, ou é uma turma que, sei lá, fala muito de algum assunto específico e você usa aquele assunto para realizar um projeto com eles. Então essa é a minha proposta desse ano, é trabalhar com projetos, mas projetos vindos deles. Se eu for obrigada a fazer um projeto fixo, eu vou fazer, vou tentar fazer da melhor forma possível, mas o meu foco vai ser no que as crianças
trouxerem pra mim de experiência e de vontade. E, assim, a minha organização de trabalho, ela é um pouco diferente das normais. Eu já contei isso pra vocês no ano passado, porque o meu horário de trabalho ele é um pouco diferente. Eu fico 4 horas com a turma, como qualquer professor em sala de aula. Eu fico 4 horas com a turma, porém, eu fico 4 horas divididas. Eu fico 2 horas com a turma da manhã e 2 horas com a turma da tarde. Então, a turma da manhã tem 4 horas de aula com a professora da manhã. A professora da manhã vai embora, eu assumo a sala nessas 2 últimas horas, aí a turma da tarde entra na escola, eu assumo essa turma da tarde por 2 horas, e aí o professor da tarde chega e fica o resto das horas com as crianças. Então, eu trabalho a carga horária normal de qualquer professor, porém eu fico com 2 turmas, ou seja, eu tenho 70 alunos, eu não tenho só 35, eu tenho 70 alunos, e aí eu tenho que fazer um planejamento diferente para cada turma. No ano passado eu pensei em fazer o mesmo planejamento, eu falei, não, as mesmas coisas que eu der para uma turma eu vou dar para outra, eu não vou ficar me bitolando para fazer coisas diferentes, mas gente, não dá. Cada turma é uma turma, cada turma tem a sua especificidade, e não dá, por mais que você planeje coisas iguais, vai ser totalmente diferente para uma e para outra. Então, eu quero realmente observar cada turma, observar a rotina. Cada turma tem a sua organização de espaço e de tempo. Então, tem uma turma que almoça, a outra turma não almoça. Tem uma turma que faz isso, tem outra turma que não faz. Então, eu acho que tudo tem que ser observado. Então, nessas horas que eu fico com as turmas, eu quero aproveitar muito pra a turma da manhã. Eu quero concretizar o aprendizado da manhã, eu quero prepará-los para uma saída tranquila, e eu quero que eles se apropriem cada vez mais do conhecimento que eles estão obtendo. E a turma da tarde, eu quero recebê-los e prepará-los para o que eles vão receber de conhecimento no resto da tarde. Eu quero também dar a oportunidade para que eles se apropriem do conhecimento e que eles desenvolvam numa trajetória assim harmoniosa com a professora da tarde. Né? Então eu acho que esse é o meu foco. Eu ainda não mostrei meu semanário pra vocês, porque ele ainda está em construção, mas eu vou mostrar, e aí quando eu mostrar meu semanário, eu vou contar pra vocês como eu pretendo fazer as anotações, os meus registros das minhas atividades, tá bom? Mas eu quero falar um pouquinho de conteúdo com vocês. Como eu falei, eu não quero, trazer conteúdos prontos pra eles. Algumas coisas eu quero garantir que eles tenham e que eles se apropriem. Como, por exemplo, o conhecimento do eu e do outro. Então, quem sou eu e quem é você que está comigo. Eu quero que eles se entendam como sujeitos. Então, quem sou eu, aonde eu moro, quem vive comigo, qual é o meu entorno, qual é a minha realidade, quais são as minhas possibilidades. Porque quem é o outro? Quem é o outro que eu convivo? Quais são as diferenças que eu tenho que lidar? Quais são os conhecimentos que o outro pode trazer pra mim? Então eu quero esse conhecimento de quem sou eu e quem é o outro, garantir pra eles. E isso vai englobar cultura, famílias, músicas, vários aspectos. Então, dentro desse tema, quem sou eu e quem é você, eu quero trabalhar desde nome, o meu nome, o nome do colega. Eu quero trabalhar questões culturais, questões de costumes, questões de valores, questões familiares, várias coisas. Outra coisa que eu quero garantir é aonde vivemos. Então, aonde nós estamos inseridos, qual é o nosso bairro, qual é a nossa comunidade, qual é a cidade que a gente faz parte, qual é o país, qual é o universo que a gente faz parte, quais são as regras para se conviver nesse espaço, qual é a importância dessas regras para nossa convivência, como que juntos a gente pode conviver harmoniosamente. Eu quero falar sobre características dos espaços, eu quero fazer com que eles tenham essa visão de que eles pertencem a vários lugares e não só a um mundinho pequeno. Quero trabalhar muito com eles a questão do meio ambiente, questão de cuidados do meio ambiente, não só para que eles fiquem bitolados nessa ideia e tal, mas para que eles se apropriem, para que eles conheçam formas de ajudar o meio ambiente, não só ficar fazendo campanha, sabe, dentro da escola. Eu quero realmente trazer esses conteúdos para discussão em sala de aula. Quero falar sobre saúde, porque muitas crianças não têm acesso à saúde, muitas famílias não têm acesso a cuidados básicos, então, querendo ou não, isso faz parte do nosso dever e da nossa obrigação. Então eu quero trazer isso
para a questão pedagógica, então a gente vai trabalhar cuidado de saúde, então não só o cuidado que a criança tem que ter com ela, com o outro, com o meio ambiente, mas a questão realmente é pedagógica disso. A gente vai aprender nomes, a gente vai fazer listagem de coisas que englobam esse e todos os outros assuntos. Fora isso, eu quero falar sobre linguagem artística, trazer artistas pra eles. Quero trabalhar muito lúdico, que eles vão brincar 90% do tempo. Eu quero que a brincadeira faça parte aí de todo o processo deles, eu acho que isso é fundamental. E dentro disso a gente trabalha todas as linguagens, né? As 7 linguagens que a gente tem que garantir, a gente trabalha em todos esses temas. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!